Eu estou com um livro praticamente meio acabado. O tema é Prisões Sem Muros. E são vários tipos de prisões. Hoje eu quero falar sobre as prisões das ameaças. Prisões das ameaças. Quero ler apenas um texto que tem um personagem que ele, ameaçado, ele foge e acaba entrando numa prisão, né? Mesmo livre, essa pessoa sendo ameaçada, ela está sempre olhando para ver se o objeto da sua ameaça não está por perto, né? Se não há nenhuma armadilha, se não há nenhum perseguidor perto dela. Então ela está sempre ligada, ela nunca desliga. São as ameaças e essa prisão que a ameaça produz na vida da pessoa. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo de número 19, o verso 2 e o verso 3 diz assim: Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo. Ou seja, Elias, quando ameaçado, ele foge. Mas a Bíblia fala também de Esaú e de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele engana o seu irmão, engana o seu pai e rouba a bênção da primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú diz assim: quando o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E a Bíblia diz que Jacó foge. E ele fica 20 anos fugido, né, por causa dessa ameaça. De certa forma, com certeza nesses 20 anos, Jacó ele ficava meio atento, né? Quem sabe o irmão dele não poderia surgir a qualquer momento e cumprir a ameaça. Era uma prisão. A Bíblia fala de Davi e Saul. A Bíblia fala de Davi e Saul, que Davi foi ungido para ser rei e Saul, movido por inveja, faz de tudo para matá-lo. A Bíblia diz que Davi foge diante da ameaça de Saul. E não foi uma fuga que durou uma semana, um mês, foram anos. E foram várias as situações em que Davi, ele, diante dessas ameaças e de Saul surgindo, né, nas imediações, a Bíblia diz que Davi ele fugia. Então, era uma prisão. Por quê? Porque ele não poderia estar no lugar onde ele gostaria de estar, junto aos seus, inclusive a família dele também tem que fugir, né? E é interessante isso. E você olha para a igreja primitiva também, até para crescer, ela teve que ser perseguida, né? A igreja perseguida, ela foge e ela vai levar o evangelho para os lugares mais distantes. A Bíblia fala também de José, Maria e Jesus, né? Você já conhece a história também. Quando surge o recenseamento, eles fogem para o Egito. Então, essa prisão de ameaça. Aí você diz assim, poxa, tudo bem, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Eu estava lembrando que quando eu era criança, adolescente, jovem, tinha uma turma, a gente frequentava uma igreja chamada Igreja Santa Rita. Então a gente tinha uma turma, né, que se reunia todo final de semana, tinha uns bailinhos, a gente dançava, era um negócio muito interessante. Aí tinha um pessoal lá da Vila Furquim, que eles não gostavam da gente e ameaçava a gente. E eles chegavam nos nossos bailinhos, né, aquelas brincadeiras dançantes que tinha naquela época, e eles apavoravam geral, né, acabava com a festa, né, e brigavam, e batia. E tinha dois meninos que eles odiavam, tanto a mim quanto o meu irmão. O meu irmão, eles não conseguiam pegar, porque meu irmão sempre fugia, e quando o meu irmão pegava um deles, meu irmão socava eles, aí eles ficavam com raiva de mim, né? E eles juraram. E foi interessante que eu fiquei muitos anos, dentro dessa prisão, dessa ameaça desses dois adolescentes. E o interessante é que, mesmo depois desses adolescentes terem sido assassinados, mesmo anos depois,
eu ainda tinha, sabe, aquela cisma de que a qualquer momento eles poderiam surgir, ameaça. Mas eu estava pensando também, existem algumas memórias, algumas lembranças que ameaçam a nossa vida hoje. Às vezes um pecado que a gente cometeu no passado, onde a culpa que gerou aquele pecado nos ameaça e às vezes a gente se sente aprisionado, falando, não, Deus não está me abençoando, é porque eu fiz aquilo, é porque eu fiz aquilo outro. Então, essas ameaças que muitas vezes estão nas nossas memórias, elas também nos aprisionam e nos impede de viver, de repente, o melhor de Deus. Nos impede de viver o milagre nas nossas vidas. Olha que coisa interessante. E eu estava pensando sobre isso, né? Sobre essas prisões que as ameaças circunstanciais nos proporcionam. Às vezes, dentro do casamento, a mulher fala assim: eu vou te abandonar. O marido fala assim: eu vou deixar você, eu não aguento mais, isso não é vida para mim. Quer dizer, diante dessas ameaças, a pessoa ameaçada, ela passa a conviver dentro de uma prisão que a impede de ser ela mesma, que a impede muitas vezes de fluir em Deus. E essas ameaças podem surgir no trabalho, né? Que a pessoa, de repente, ela percebe, né? Eu vi até um post colocado ontem, né? Ela percebe que tem alguém querendo puxar o tapete dela, em vez de se preocupar com ela, tá preocupando com você, né? Ameaçando tomar o seu lugar. É uma prisão. Pode acontecer também nas nossas finanças. Sabe quando você, diante das dívidas, diante dos compromissos, e você se sente ameaçado, fala, meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir. Essa prisão, ela limita nós. Essa prisão nos enclausura, leva-nos a uma vida de fuga, leva-nos a uma vida de fugir, muitas vezes, até da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Elias. Elias, ele foge para a depressão. Elias, ele foge para a morte, né? Porque ele quer a morte. Fala, maldito o dia que eu nasci, porque ó, não dá, né? É difícil, né? E ele deseja a morte, diz a Bíblia. Só que Deus vai no encalço de Elias. E eu imagino que Deus está no encalço de nós hoje. De repente, nós estamos vivendo alguma prisão de ameaça. Talvez uma ameaça recente, talvez uma ameaça de muitos anos atrás, né? Aquela ameaça de que Deus não está me abençoando porque está aqui pedra na cruz, né? Eu fiz muita bobagem, eu fiz coisas ruins, né? Que hoje eu me envergonho, mas eu fiz, né? E às vezes as pessoas se sentem ameaçadas. Hoje, se você sente assim, peça perdão, né? Confesse seu pecado. A Bíblia diz que todo pecado que está oculto, ele está em trevas. E toda área em trevas das nossas vidas é propriedade legal de Satanás. Agora, quando a gente convida Jesus, que é a luz, para vir sobre esses lugares que estão em trevas nas nossas vidas, então nós somos libertos dessas prisões. Nós começamos a fluir, às vezes em áreas, em algumas coisas que às vezes não estávamos fluindo. Era isso que eu queria compartilhar. Eu queria orar por você nessa hora. Feche seus olhos por um instante. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor nos criou para a liberdade e foi para a liberdade que Cristo veio nos buscar. Então, que nesta manhã, se há algum dos meus irmãos vivendo diante dessa prisão de uma ameaça de um diagnóstico médico, que diz que não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer com as articulações, não tem mais o que fazer com esses pulmões, não tem mais o que fazer com esse coração, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer com esse casal, com essa família, com esse filho, com essa filha, com esse trabalho, com essa empresa. Senhor, em nome de Jesus, que todas essas ameaças agora caiam por terra e que toda vida de fuga, toda vida de limitação seja, Senhor, cancelada agora. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós declaramos a provisão do Senhor, aquela provisão que veio para Elias
quando ele precisava de força, de um energético espiritual para continuar sua jornada. Senhor, que esse energético espiritual venha sobre a vida de cada um dos teus filhos e que cada um de nós saia dessa live disposto a viver a liberdade que o Senhor criou-nos para que vivêssemos. Seja conosco, tira-nos de todo o cativeiro da enfermidade, todo o cativeiro da necessidade, seja emocional, seja espiritual, seja financeiro, e abençoa a tua igreja. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, amém e amém e amém. Hoje está difícil aqui, mas eu queria compartilhar ainda um coach, né? Tem uma irmã que falou, cadê o coach, pastor? Semana passada, ontem. Se você não souber a qual lugar pertence, você se adaptará ao lugar em que está. E pensando nesse coach, nessa reflexão, se a gente perder de vista o lugar a qual nós pertencemos, que é o lugar da bênção, que é o lugar da liberdade, que é o lugar da vida, que é o lugar da provisão, nós vamos nos adaptar nas cavernas da vida, nós vamos nos adaptar à amargura, nós vamos nos adaptar às limitações, nós vamos nos adaptar à necessidade. Então, olha, saiba que você pertence a um Senhor. Esse Senhor tem um reino, que é o reino dos céus. E aprove a Ele escolher você e eu em meio a esse orfanato da humanidade e nos adotar para sermos filhos dele. Hoje nós somos filhos, fazemos parte de um reino e é um reino inabalável, um reino que não muda. Que Deus nos abençoe e que a gente não perca de vista essa ameaça de promessa em nossas vidas, em nome de Jesus.